Parou aquela coisa de paternidade. Antes eles eram mais assim carinhosos, né, com o paciente, agora não é tanto. Embora isso é até uma coisa boa, né? Aquela relação, é importante você tocar nesse assunto também, porque se falava no passado aquele médico de família, aquela relação amiga que se tinha. Então, quando a gente fala em paternalismo médico, eu nem me refiro a esse tipo de situação. Como você falou, aquele papel de conselheiro, de pai, de amigo, isso era muito bom. Só que essa relação foi sendo substituída cada vez mais por uma relação apressada, comercial, foi mercantilizando, né? A medicina foi ficando cada vez mais mercantilizada e o médico passou a dedicar cada vez menos tempo ao paciente. Então, a relação se tornou fria, impessoal, e aí é que se tornou prejudicial, eu diria, para o paciente, e isso, consequentemente, resultou no aumento de ações de indenização contra médicos. E agora está tendo, assim, um monte, né, de ações, de demanda contra médicos. O que se deve isso? A esse estado de coisas mesmo, ou tem mais algum outro fator que é importante para que chegue a uma ação? Então, também, eu atribuiria a essa deterioração da relação médico-paciente uma das principais causas, mas sem dúvida tem outras, né? O aumento excessivo no número de faculdades de medicina, né? Isso, sem dúvida alguma, também tem contribuído para a má formação do médico. O médico, hoje em dia, o médico mal formado, o médico que não faz residência, o médico que não tem a devida preparação, o médico que não se atualiza, ele é um médico perigoso, né? E, infelizmente, com a mercantilização da profissão e o aumento do número de faculdades, a medicina tem passado por alguns problemas e eu diria, isso também é um dos motivos, né, a má prática, e nós caímos na má prática médica, que também é um dos motivos do aumento de demandas. E as denúncias são mais relativas a que tipo de especialidade? Tem algumas especialidades que nós percebemos que sofrem são um alvo, né, principal de ações. Seria a cirurgia plástica? Sem dúvida alguma. Tanto nos conselhos de medicina, no CREMESP, né, o Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, a cirurgia plástica é muito a campeã, vamos dizer assim, do número de denúncias. E o mesmo acontece no judiciário, né? O resultado não correspondido, né, às expectativas que o paciente tem e acabam não sendo supridas, atingidas pelo profissional de saúde, um resultado diverso do esperado, muitas vezes, é motivo suficiente para que o paciente se sinta tratado de forma negligenciada e que mova ação contra o profissional. Nem sempre o médico tem culpa do que aconteceu. Também, às vezes, o paciente, que ele quer, uma mulher, de repente ela quer parecer uma atriz de... Quer aparecer um Elô Pinheiro, por exemplo, e não consegue. Quer uma Angelina Jolie. Ela quer ser Angelina Jolie, com boca, aquele bocão. E aí? Aí é difícil, às vezes não consegue. Tem uma questão bastante interessante, e os bons cirurgiões plásticos sempre ressaltam isso, que a atividade do profissional não poderia ser considerada uma atividade de resultado, porque existe um fator alea, é o acaso. Né? Nunca se sabe como o organismo de uma pessoa vai reagir a determinada intervenção. Também. Né? Cada pessoa reage de um jeito a uma determinada intervenção médica. Só que a intervenção médica não deixa de constituir uma agressão ao organismo. É uma lesão corporal. Claro. Né? Não é crime de lesão, mas não deixa de ser uma lesão causada ao corpo do paciente. Né? E cada organismo, evidentemente, reage de um jeito. Quando o paciente não recebe a informação devida do profissional, e aí nós podemos então dizer que muitas das clínicas de cirurgia estética que se propõem ou até divulgam os seus serviços, né, de modo a deixar, pelo menos, dar a entender que qualquer resultado é possível, como você falou, vai conseguir a boca da Angelina Jolie. Tá? Então, às vezes, a falta de informação e esse caráter de propaganda, até enganosa muitas vezes, é o que gera a responsabilização.